Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo para vocês mais um vídeo de regras aqui no canal. Hoje com este Eurão, com Merchants and Marauders, este jogo onde você vai encarnar um mercador tentando ali fazer suas negociações de mercadorias em demanda, cumprindo objetivos, missões e escondendo seu ouro, enquanto os outros jogadores, ou você mesmo, pode encarnar também um pirata, pilhando, saqueando, fugindo da marinha mercante e conquistando muita glória nos mares do Caribe. Quer conferir este vídeo de regras? Então vem com a gente, vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga trazendo um vídeo de componentes e regras de mais um jogaço. É o Merchants and Marauders do Christian Marcussen e do Casper Agard, da Z-Man Games. Este jogo que há muito tempo não está no mercado nacional, ele veio na época pela Conclave, mas não teve reprint. É um jogo que a gente sempre pede aí lá na Ludopedia, manda mensagem lá para Conclave, né? Até a licença da Z-Man, que hoje, se eu não me engano, está com outro grupo, poderia vir por outra editora, mas nunca vem. E a expansão dele, né, Mares de Glória, nunca veio também para o Brasil. É um jogaço. Eu só tenho o jogo base em inglês, todas as cartas eu coloquei aqui um patch up para poder ter elas traduzidas e uma facilidade maior, né? Apenas o tabuleiro ainda está em inglês, mas tem sempre uma colinha para quem vai jogar para observar. Como vocês podem ver, é um jogo de mercadores, tá? E de piratas. Então, este jogo lindão na mesa, um dos mapas que eu acho assim maravilhosos, mais lindos, traz aí a rotina de um mercador enfrentando ali os mares do Caribe, tentando sobreviver à caça dos piratas, os conflitos entre as nações e os piratas tentando aí saquear, resolver vários tipos de ações para poder aumentar sua reputação. Na realidade é um jogo onde os jogadores vão encarnar essas figuras para buscar ter mais glória, tá? Então, para a gente começar aí as nossas regras do jogo, vamos lá. Então a premissa do jogo é nós obtermos glória sempre, tá, que a gente consegue resolver uma das ações do jogo que geram pontos. A primeira dela é derrotando qualquer barco NPC, que eu já vou falar aqui, que esteja no mar. Então eu travo uma batalha, se eu conseguir vencer o NPC, eu ganho ponto de glória. Eu posso vender cargas em demanda. Então essas cargas em demanda, aqui a banana, aqui a seda, aqui o rum, o tabaco e acho que tem cana em algum lugar, a cana, o cacau e a madeira. Então essas são as demandas. Se eu vender lá 3 cartas de demanda, vender 3 cargas lá, eu consigo, além de bastante dinheiro, eu consigo um ponto de glória. Outra forma de conseguir é fazendo uma caça aos mercantes, que são essas fichinhas que temos aqui no mapa. Então se você é um pirata, você pode tentar caçar esses mercadores NPCs e dessa forma também ganhar um ponto de glória, além dos espólios. Completar uma missão, que eu deixei aqui fechadinha por enquanto. Se eu resolver a missão, eu também ganho um ponto de glória. Outra forma de conseguir glória é resolvendo um rumor. Então eu vou ali no porto, né, vejo as fofocas, pergunto pro cara lá da taverna o que está acontecendo, e se eu conseguir resolver ali aquele rumor que foi feito, eu consigo um ponto de glória também, se for verdade, né? Se eu conseguir passar nos testes. E a
última forma aí de ganhar pontos é se eu comprar um barco melhor, fazer uma melhoria de barco, né? Ou seja, eu mudar o barco mais simples, que eu começo o jogo, para um barco mais avançado, e isso eu só posso fazer uma vez por capitão. E eu posso completar a partir aqui, ó, de 5 pontos de glória, posso comprar os meus pontos, né? Sacanagem. Então eu posso guardar dinheiro no meu baú e declarar aí que eu tenho pontos para poder gastar dinheiro para fazer. Cada ponto eu gasto 10 de dinheiros, ou seja, se eu tiver 50 em dinheiro, aqui depois de passar dos 5 eu consigo também vencer a partida. Então basicamente essas são as formas de marcar pontos e conquistar glória, beleza? Então aqui nós temos o tabuleiro do jogador, aqui do meu lado esquerdo, aqui eu deixei um outro para a gente fazer uma simulação. Nesse tabuleiro do jogador, tá? Nós vamos escolher um barco, uma cor e um capitão. Como é que eu escolho isso, galera? Então, primeira coisa, eu vou sacar aqui 2 capitães. Eu olho lá, mais ou menos, quais são as habilidades dele. Então, todo capitão tem o nome dele ali. Tem ali qual a nacionalidade dele, no caso aqui ele é holandês, e começa em San Martín. Ele pode evitar um acerto de tiros de canhões de piratas uma vez por batalha antes de decidir o lugar do acerto, tá? Então, ele é interessante aí, ele é bom para ser mercador, tá? Esse primeiro item dele aqui é a capacidade dele de marinharia, que ele vai utilizar principalmente nas ações de combate. Aqui, a de procura, que é o Scout, onde ele vai buscar encontrar ali os mercadores, né, para poder enfrentar, se ele escolher ser pirata, principalmente. Aqui, o tanto de liderança que ele tem no seu barco, com a sua tripulação, num caso de uma batalha de tripulação. E aqui, por último, os pontos de rumor, né, de influência que a gente fala. Então, quanto mais influente o seu capitão for, maior é o ponto aqui, mais fácil também de resolver rumores. O outro aqui, o Alexander Villiam, né, que começa em Basse-Terre, pode entrar em qualquer porto, fazendo um teste de influência para uma ação de porto em um porto ilegal. Então, se ele for um pirata e de repente ele não poder entrar num porto daquela nacionalidade, ele pode fazer um teste de influência, né, barganhar ali a portagem naquele porto. É uma forma dele se esconder ou mesmo fazer as ações de porto num porto que ele não esteja permitido a entrar. Aqui a mesma coisa, tá? Então, a marinharia, o scout, a liderança e o rumor, tá? E aí você vai, baseado no seu capitão, você, escondido, vai escolher um tipo de barco. Então você vai pegar lá as cartas de barco e vai escolher. Se você quer ser um mercador, logicamente, você vai escolher a cartinha do flute, tá? E vai marcar aqui quais são as características daquele barco no seu tabuleiro de jogador. Se você quiser ser um pirata, você vai pegar aqui ó, a corvette, o sloop, e vai marcar as características. Vamos supor que eu tenha ficado aqui, então, com o Michael. Apesar dele ter aqui uma marinharia boa, né? Eu quero ser, com ele, um mercador. De repente, escolhi ser mercador, mesmo que com a marinharia alta, né? Para ele também poder se defender dos ataques piratas. Vou colocar ele na minha área de capitão. E depois que todo mundo já escolheu seu barquinho, ele vai revelar que tipo de navio ele vai utilizar. Então ele pegou o mercador. Eu vou utilizar como exemplo o Alexander aqui, como outro jogador, como pirata, para vocês verem. E aí eu vou marcar no meu jogador, no meu tabuleiro de jogador, as características do barco, tá bom? Então aqui, ó, vou começar de baixo para cima. A manobrabilidade não tem onde marcar, é a capacidade de navegação ali do seu barco. Canhões, ele só tem um, então você vai marcar 1 em canhões. Você vai marcar 1 em tripulação, você vai marcar 4 em carga
Então, como ele é um mercador, ele tem mais capacidade de carregar carga. E 3 aqui no casco. Ok? Então é isso que você vai fazer. Vai deixar. Se você for um pirata, como Alexander, você vai marcar um canhão aqui embaixo. Tá? Que mais? Você vai marcar também 2 de tripulação, que é o crew. Vai marcar o mastro igual ao casco, tá? Então aqui, esqueci aqui, ó, que eu tinha que marcar igual, tá? Eu não marquei ali no outro. Então aqui, ó, mastro e casco são iguais, mas a carga dele é baixinha, é 2, tá? E ele vai colocar a última pecinha dele lá em 0 no tabuleiro principal. O que mais que a gente vai pegar, galera? Para começar a partida. Então, no início da partida, além disso, começa com um pouquinho de dinheiro. Com 10 de dinheiro. Então, vou pegar 10 moedinhas aqui, ó, de ouro. Tá? E vou colocar aqui no meu cargo, aqui, ó, na minha parte de carga, tá? Que é o meu gold. E aí, a gente já está pronto para começar. Vou pegar mais 10 de dinheiro ali pro outro capitão. Para ele começar. Vou pegar 2 de 5, tá? As moedinhas são bem bacanas, né, galera? Ó, umas moedinhas aí com um escudo. Boa. E a gente está pronto para começar. Então vamos lá, galera. A gente vai pegar o nosso barquinho mercante. Que nós escolhemos. Que é esse aqui, ó. O Flute. E a gente vai colocar exatamente no local que está indicado na carta do capitão, que é San Martín. Então a gente está aqui em San Martín. Tá? A mesma coisa para o piratinho ali, o Alexander, que está em Basse-Terre. Então tá ali. Show de bola. Está ali para começar a partida. Detalhe que esses navios têm que ficar no porto natal. Então a gente coloca em cima da bandeirinha do porto. Ele já está aportado, tá, galera? Não é no mar. Além disso, para começar o jogo, galera, a gente pega também uma cartinha de glória para você iniciar. Essa cartinha de glória normalmente ou vem para fazer uma melhoria, né? Logicamente que eu preciso passar em algum teste. Por exemplo, essa aqui, ó, o Mestre Carpinteiro. Fala-se que Diego Pérez, um aclamado mestre carpinteiro, deseja se juntar à tripulação. Joga essa carta durante uma ação de porto em São Domingo. Então, a primeira coisa eu teria que ir para São Domingo, que seria aqui, aportar, e então fazer um teste de liderança. Se eu não conseguir, eu posso pagar 2 de ouro para manter essa carta em cima. E o que faz essa melhoria? Eu posso reparar um acerto de um dos locais de casco, carga ou mastro sem custo no final do turno. Então eu posso melhorar sempre meu barco se ele for danificado, tá? Mas antes de eu poder resolver ela, eu tenho que deixar ela fechada aqui. A gente deixa na do especialista. Essas cartas também, além de especialistas, elas podem ter ações normais no jogo, que você pode jogar durante um combate ou mesmo uma ação comum. Por exemplo, essa, que é navegar perfeitamente. Joga essa carta durante seu turno e faça um teste náutico. Cada dado de sucesso te fornece uma ação adicional durante esse turno. Em caso de falha, você recebe pelo menos uma ação extra. Então você vai fazer um teste de navegação ali e dessa forma, tá, você vai ganhar ações extras. Depois você joga fora essa cartinha. Tá? Então vamos deixar aqui. Essa aqui não precisa fazer nada, é só fazer o teste. Beleza, galera? E aí a gente vai então para as possíveis ações do jogo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é revelar um evento, tá? Esse primeiro evento aqui, ó, ele fala que o navio naval francês, Almirante Jean Bart, no final do turno, tá? Desse turno aqui, a gente vai colocar uma fragata francesa em um local do Mar de Tortuga. Essa carta fica então na mesa. Se a carta do navio naval francesa já estiver em jogo, não coloque essa carta então coloque essa carta sobre ela. Então se eu já tivesse um navio em jogo e é francês, e eu tivesse colocado outro francês no turno, essa aqui, no final do turno, essa aqui valeria. A gente põe ali, tá? E a gente até já pode antecipadamente colocar a fragata francesa
que é essa aqui. No caso aqui, galera, eu pintei as miniaturas pela nacionalidade, foi uma das primeiras miniaturas que eu pintei, tá? E aí eu vou colocar ela em cima da carta. Caso você não tenha esses barcos pintados, o que normalmente vem são umas pranchinhas que você põe embaixo do barco, assim, ó, para indicar a nacionalidade ali daquela fragata. Mas no caso aqui que já está pintado, eu nem vou colocar. E eu vou colocar aqui, ó, em cima, porque eu sei que no próximo turno não entra. Beleza? Então esse foi o primeiro evento do jogo, tá? Da fragata, que tá ali. E aí a gente pode começar com os tipos de ação, tá? Quais são as ações do jogo? Como a gente está ali no porto, a gente já vai falar sobre as ações do porto. A primeira ação que eu posso fazer no porto é vender bens que eu tenha comigo no meu cargo, na minha carga. Então, se eu tiver cartas de carga aqui, ó, por exemplo, olha só, eu tinha 3 madeiras, ok? Cada madeira aqui neste porto, que não é o porto da demanda, note que a demanda ali, que está aberta, é rum, tá? Então, eu vendo cada carta por 3. Caso eu vendesse aqui no porto de San John, se eu vendesse em San John, cada carta, além de custar 6, por eu estar vendendo 3 demandas, eu marcaria 1 ponto de glória. Ok? Então, quando eu vendo 3 demandas no local apropriado, tá? Eu ganho 1 ponto de glória, além aqui dos 18 de dinheiro. No caso, como eu tô ali no porto, se eu vendesse essas 3 cartas ali, que não seria muita vantagem, eu ganharia apenas 9 de dinheiro, tá bom? Então seria isso. Ok? Então note que não é tanta vantagem, eu tenho que acumular essas cartas aqui para vender no porto que precisa, ok? Então essa é a primeira ação e tem que ser obrigatória, tá? Ah, mas eu não quero vender a carga. Então beleza, não venda. Mas, por exemplo, você comprar carga lá, você não pode mais fazer ação de venda, tá? Você só pode fazer a ação de venda, tá? Naquele turno, como a primeira ação do jogo. A segunda ação, logicamente, se eu não vendi, eu posso comprar. E como é que eu compro bens no local? Eu vou abrir 6 cartas, depois eu falo ali sobre o local que fala uma coisa diferente, tá? Mas normalmente em qualquer porto eu compro 6 cartas. E aí eu retiro dali a carta da demanda local, logicamente, que aqui é rum. Se tá faltando rum, você não pode comprar rum lá, né? E aí eu posso comprar as cartas ali pelo custo, tá, de 3 de ouro por cada carta, ok? Caso eu compre uma carta ali, ó, de um tipo, eu pago 3 de ouro. Aqui deu até certo que deu uma coisa bacana, ó. Se eu comprar 2 cartas iguais, tá, eu vou comprar cada uma por 2 de ouro. Então, eu vou pagar 4 de ouro em 2 cartas. E se eu comprar 3 cartas iguais, eu vou pagar apenas 1 de ouro por cada uma, tá? Ou seja, 3 ou mais, né? Se forem 4 cartas, eu vou pagar 1 de ouro por cada uma. Vamos supor que ali, ó, eu queira comprar essas 3 cartas, então eu vou pagar 1 de ouro por cada uma, ou seja, eu vou pagar apenas 3, tá? E aí eu vou tirar do meu dinheiro o troco e vou ficar com 7, ok? Então essa é uma das ações do jogo, que é comprar bens. Bem simples, né, galera? Então vamos lá. Próxima ação que eu posso fazer ali no meu porto, tá? Eu posso visitar o estaleiro. Então toda vez que eu aporto aquele local, eu revelo para todo mundo um tipo de arma que tem nesse porto. E aí eu posso escolher, tá, várias coisas no estaleiro. Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso reparar o meu navio, ou seja, tirar os danos que eu sofri em qualquer parte dele, pagando 2 de ouro, ok? Então eu sempre vou pagar 2 de ouro para reparar cada dano. Eu posso fazer uma modificação, que é comprar esses itens
que estão ali disponíveis por 3 de ouro. Só que eu não reponho. A partir do momento que eu tirei ali, eu pago 3 de ouro e eu coloco ele no meu barco. Ele está ali, ó. E aí eu pago 3, então vamos supor que eu tenha gasto mais 3. Ok. Então tô cheio ali da grana, né? Olha, até guardei as cartinhas do tabaco que eu comprei, né? Eu fiz o exemplo, esqueci de pegar as cartinhas para mim. As cartinhas são minhas, que eu paguei. Legal. É até legal, galera, que vocês deixem escondido o seu dinheiro aqui depois. O pessoal vai esquecer para ninguém saber quanto você tem, porque aí os piratas são olhudo mesmo. Vamos lá, continuando. E eu posso comprar também 3 tokens especiais por 3 de ouro. São esses 3 tokens aqui que eu já vou falar para vocês. A última ação que eu posso fazer no estaleiro é comprar um navio. Então eu posso pagar um custo de um navio melhor, que poderia ser ou a fragata aqui, ou o galeão. A fragata, normalmente os piratas preferem, e o galeão, normalmente os mercantes preferem, tá? E aí eu substituo. Posso vender também o meu barquinho por o custo, tá? Aí vou falar sobre cada uma dessas coisas. Começando então pelas modificações diferentes que tem ali no jogo. Então vou pegar aqui o tabuleiro e mostrar para vocês. A primeira modificação, que é uma redinha aqui, ó, quer dizer o quê? Que eu posso melhorar um de tripulação. Então, se eu achar uma redinha no porto, eu posso pagar 3 para melhorar um de tripulação e aumentar aqui, mesmo que o máximo de tripulação do meu barco seja 1, agora eu tenho 2. Eu aumentei a capacidade ali de camas. Eu posso ganhar com as velas mais 1 de manobrabilidade, tá? Que é esta capacidade aqui do navio navegar, tá? De navegação. Aqui, esta aqui é a forma de um barquinho, tá? Eu cancelo um dano no casco. Essa daqui, que é a ponta do navio, a proa, tá? Eu vou infligir um dano, ou se eu fugir de alguém quando estiver fazendo uma fuga, tá? Ou se aquela pessoa estiver fazendo uma fuga, tá? Então ela inflige um dano extra, tá? No adversário. Esta arma aqui vai fazer um ataque de tripulação antes de abordar, quando for fazer uma abordagem. Aqui eu aumento um canhão. Aqui eu comprei, tá? Ela no início do combate eu posso rolar os dados para cada canhão para poder dar um tiro longo extra. E por último, aumentar a minha carga. Então essas são as modificações que eu posso fazer no meu navio disponíveis, tá? Que vão aparecer aqui quando eu revelar no tabuleiro. Canhão, aqui ó, tiro longo também pro pirata. Aqui velas, deixa eu virar certinho. Aqui carga. Aqui o casco que eu falei. Aqui o tiro na tripulação. Aqui o dano. Mais um canhão. Mais uma carga. Aqui o tiro na tripulação. Deixa eu ver. O que mais tem? Tem que ter todos. Aqui o dano na entrada e saída. E aqui a tripulação, como eu tinha falado. Ó, de novo, a tripulação, aumentar a tripulação. Então esses são os tipos. Eu só revelo isso quando eu entro no porto. Caso contrário, eu continuo escondido para que você não dê a chance de outra pessoa revelar, tá, galera? Eu só revelei aqui para mostrar para vocês. Mas se eu não quiser, eu não preciso comprar. Eu só compro se eu quiser e deixo lá revelado para outra pessoa comprar. Beleza? Então, essa é um dos tipos de ação de porto. O que fazem as armas especiais, tá? Então, esta arma aqui, eu posso utilizar um acerto, galera, para poder fazer o dano no mastro. Eu posso jogar isso para direcionar aquele dano do meu canhão no mastro da outra pessoa. Lembrando que se eu quebrar o mastro da outra pessoa, ela fica sem capacidade de navegação, né? Então ela não pode mais escapar de mim. Esta outra arma aqui, tá? Eu posso
fazer um tiro, dar um dano na tripulação, tá? Então, esta arminha aqui é para dar dano na tripulação. E essa aqui é para rerolar a abordagem, tá? Então, eu posso rerolar ali a minha marinha habilidade ali do meu jogador para poder fazer uma abordagem. Além disso, elas podem ser utilizadas em outra parte do jogo, que é como dar acertos, transformar um erro em um acerto, no caso de uma abordagem no navio mercante que eu vou mostrar a seguir para vocês. Beleza? Então é essa outra coisa. Esqueci de uma coisa, galera. Aqui as missões elas ficam abertas para todo mundo. Você pode ler no começo do jogo, tá? Que também é uma forma de você ganhar ali pontos de glória. Mas quando eu for ali pro local eu leio para vocês. Mas no começo do jogo elas já ficam abertas. Eu só esqueci de virar aqui no setup. Ok? Então é isso. Vamos lá. Outra coisa que eu posso fazer agora no porto. Pode fazer tudo, tá? Não é cada um desses é uma ação. Numa ação só eu posso fazer tudo isso. Eu posso, então, comprar um barco. Como é que eu compro um barco, galera? Então vamos lá. Custos dos barcos. Cada barquinho desse aqui, pequenininho, tanto do mercante quanto do piratinha, que é o Sloop e o Flute, custa 10 para comprar. Mas se eu quiser vender ele porque eu vou trocar de barco, eu vendo ele por 5, ok? Já uma fragata ou um galeão, eles custam bem mais. A fragata custa 35 e eu vendo por 10. E o galeão eu também pago 35 e vendo por 10, tá? Ou seja, se eu vou vender meu barquinho e comprar ali o galeão de volta, eu posso descontar, tá bom? Então isso é uma coisa bem interessante. Posso descontar, ficaria por 25, ok? Então beleza, é isso aí. Essas foram as ações ali do estaleiro que eu pude fazer. O que eu posso fazer agora? Eu posso recrutar. Então no porto, se eu tiver perdido tripulação, tiver sem tripulação nenhuma, eu vou fazer um teste de liderança, que é esse teste aqui, ó. Então minha liderança é 3, eu vou rolar 3 dados para testar a minha liderança. E aí, como não saiu nada na minha rolagem, o que acontece? Eu posso pagar ouro, posso pagar 2 de ouro para poder aumentar então a minha tripulação, tá? Cada acerto aumenta ali 1 de tripulação, ok? Bem simples a questão da liderança. Viram que eu não tenho liderança nenhuma, né? Adquirir um rumor. Como é que eu faço para adquirir um rumor? Eu vou lá no ouvidinho lá do cara da taberna. Eu pago 2 de ouro, tá? Paguei. Até aí eu não ganhei rumor nenhum. E aí eu vou fazer um teste de influência. E aí mesma coisa, eu vou pegar aqui meu personagem, ele tem um só dado de influência, que é o dado ali de rumor. E aí eu vou rolar aquele dado. Teve o acerto, eu compro uma carta de rumor. Eu não revelo para as outras pessoas, eu leio, por exemplo, essa aqui, ó. Ilha do Tesouro. Foi dito que um tesouro escondido localizava-se numa pequena ilha perto de Port Royal. Tá? Então eu vou lá no mar de Port Royal, então navego até lá, e aí falo para as pessoas que vou fazer uma ação de exploração, tá? Que é uma ação de scout, ó. Tem o símbolo do scout. Eu vou olhar lá o scout do meu capitão. O scout dele é 3. Então, primeira coisa, eu tenho que navegar até Port Royal. Então, lá vou fazendo minhas ações até chegar em Port Royal. Cadê Port Royal? Tá aqui, ó. E aí, quando eu chegar lá, numa determinada parte do jogo, eu rolo ali a minha... o meu scout. Ó, note que o meu scout aqui é 3. Eu rolo 3 dados pro scout. Tive acerto, basta um acerto. Resolvi o rumor, tá? Como eu resolvi aquele rumor, se eu tiver sucesso, eu ganho 20 de ouro em tesouros guardados por 2 tripulações com liderança
lute contra eles. Então, ó, não ganhei o ouro, tem 20 de ouro lá. Eu ainda tenho que fazer um teste de liderança, tá? Então, vou fazer um teste de liderança. Eles têm liderança 2. Eu vou fazer um teste de liderança 3. Não consegui passar. Como eu não passei, tá? No teste de liderança, como eu perdi, o meu capitão é morto. Então, olha só que sacanagem. Além de eu não conseguir o meu ponto aqui de rumor, eu ainda perdi meu capitão. Quando você perde o capitão, você vai lá e escolhe 2 novos. Você perde tudo que você tinha, a sua carga, o seu dinheiro. Mas tudo que você tinha guardado no seu baú, tá? Continua lá. Aqui no caso o baú estava vazio. Então eu começo do zero com um novo capitão. Então esse é o tipo de ação de rumor, tá? Rumor é assim que se resolve. Você compra lá, vai fazendo suas ações até chegar na localidade, resolve o que está pedindo no rumor. Se você conseguir, você ganha os espólios e mais o ponto de glória. Se você não conseguir, infelizmente você dançou. Você pode até perder o seu capitão, como aconteceu ali. Beleza? Então basicamente é isso. A outra ação que a gente pode fazer no porto, além do rumor, é reivindicar uma missão, que foi o que eu falei. Então vamos supor, eu estava lá no porto, se eu tivesse aqui neste porto, tá, eu poderia reivindicar essa missão. Então, por exemplo, essa missão aqui, caçado, fala que eu vou ganhar 15 moedas de ouro, tá? E o teste que eu tenho que fazer é de influência, tá? E pelo menos um marcador de recompensa. O que quer dizer um marcador de recompensa? Quer dizer que eu sou procurado, tá? Quer dizer que eu tenho um marcador ali de busca. Francês não, vou pegar aqui holandês, porque senão eu não podia nem estar naquele porto. Então eu entrei ali, tem uma procura de um holandês, sou um pirata, por exemplo, agora, e aí eu vou fazer aquela ação. Então ele conta uma historinha, um notório capitão pirata, mal sobreviveu ao motim, sua formosa tripulação está tentando caçá-lo, ele precisa velejar de Tortuga para Trinidad, mover para o porto, concluir a missão. Então é simples assim, eu vou tentar navegar dali de Tortuga lá para Trinidad, lá embaixo. Se eu conseguir resolver isso aqui, eu ganho 15 de ouro, beleza? Qual que é o requisito dela? Eu preciso apenas, tá, de um marcador aqui de procurado, tá? Um marcador de recompensa, ok? Então essa é a questão para mostrar que eu sou um pirata que estou ajudando outro pirata. Talvez seja essa a temática disso, tá bom? Na missão, você é adicionado ao topo da lista de caça pelos piratas e um novo NPC pirata é colocado em seu local do mar, tá? Então, esses são os requisitos, beleza? Então isso é uma missão lá de Tortuga. Se eu tivesse vindo para cá, por exemplo, eu ia fazer essa aqui, ó, o pai da desculpa. Eu ganharia 10 de ouro se eu resolvesse. Requerimento, eu não posso ter recompensa, então seria até mais vantajoso para mim, que sou um mercante, posso resolver isso aqui. Lá em Curaçao, então, traga de volta a jovem Maurits, que foi capturado por uma tribo indígena, depois de clamar a missão e finalizar sua ação de porto. Aí eu tenho que fazer um teste de exploração com sucesso para encontrar a tribo e fazer o teste de influência para trazê-lo de volta. Se eu falhar, qualquer um dos meus testes resulta na falha da missão, depois das rolagens termina em Curaçao. Então, no final das contas aqui, ó, eu vou fazer um teste lá naquele local, naquele porto, vou fazer a exploração e a influência. Se eu falhar nos dois, eu não consigo resolver a missão. Então, assim, bem complicado, né? Primeiro eu vou fazer um teste, no caso ali, para resolver lá em Curaçao, de observação ali de scout, que é 3. Já falhei, já teria perdido. Mas vamos supor que eu tivesse acertado, ok? Depois ia ter que fazer outro de liderança. Passei, se eu passasse, então eu resolveria a missão e ganharia um ponto lá de glória. Tá? Basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo, não. Tá? Missão é dessa forma que resolve. E a ação última de porto que eu posso fazer é esconder o meu dinheiro. Então posso esconder meu dinheiro dentro do baú
beleza? E desta forma, esse dinheiro não pode ser mexido, roubado, tá? Então, sempre que eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso no meu porto natal, beleza? Então, eu só posso fazer isso aqui em São Martin. Então, sempre que eu for lá em São Martin, eu posso esconder meu ouro, beleza? Se eu estiver lá em São Martin. No caso ali do Alexander, tá? Ele tá aqui em Bass, então ele sempre pode esconder o ouro dele ali. Porém, tem algumas ações de tabuleiro e do próprio pirata que deixa ele esconder em outros portos. Sem problema. Mas nesse caso aqui, tá? Eu sempre vou esconder naquele local. Então essas são todas as ações de porto, que é a maioria das ações. Beleza? Vamos agora então para, tá? Outras ações que eu posso fazer. Então, eu posso combater NPCs, tá bom? Como é que eu combato NPCs? Eu vou lá na área que está aquele NPC, vamos supor, ele está aqui no Mar do Caribe, eu vou lá e vou fazer um scout, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o meu scout que é 3, tá? Tô pegando ali o pirata, viro, não achei, não consegui. Caso eu tenha o acerto, eu acho ele e começo uma batalha. Como é que eu batalho com o NPC? O NPC, normalmente, ele tem um tipo específico ali de característica, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, eu peguei um navio holandês. Então, vou pegar aqui o navio holandês para exemplificar. Deixa eu ver aqui, navio holandês. Eita, tá difícil. Aqui, ó. Tem um navio holandês aqui, ó. Então vamos supor que esse navio holandês estivesse ali. Ele é uma fragata, ok? E eu encontrei ele ali para combater. O tipo de navio que eu vou pegar aqui da fragata, galera, ela vai seguir as seguintes características. Igual o que eu faço no meu tabuleiro, eu vou fazer aqui, ó. Então ela tem 3 de casco, 3 de mastro, carga 3, tripulação 3 e canhões 3. Ela é bem mais forte que eu. E aí a gente vai fazer uma batalha que é bem comum para qualquer tipo de ação. Então a primeira coisa, outro jogador que estiver jogando à sua esquerda, ele sempre vai combater pelo NPC. Então, a primeira coisa que você vai fazer numa batalha é testar aí a sua navegação. A sua navegação aqui é 3 e do navio holandês também é 3, tá? E a minha manobrabilidade aqui é 2, tá bom? E vamos lá. E a manobrabilidade da fragata é 3. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse 2 ou mais de manobrabilidade do meu navio, tá? Superando ela, eu conseguiria um dado a mais nessa hora. E aí eu escolho o que eu vou fazer. A primeira ação de combate sempre vai ser atirar, tá? Então, você vai rolar 3, sem acerto nenhum. A fragata vai jogar 3, teve um acerto, ela vai atirar com todos os canhões dela, tá? Então ela vai fazer um teste de canhão, que também é 3. E aí ela vai atirar da seguinte forma. É aqui o pirata. Ela vai atirar da seguinte forma. Ela vai atirar um aqui no cargo, o 3 aqui na tripulação e o 4 aqui nos canhões. Então ela acabou com meus canhões. Tá? Então agora, no meu caso, não adianta mais atirar porque eu não tenho canhão. Então eu vou ter que escolher ou invadir o barco dela para tentar fazer uma combate de tripulação ou tentar fugir. Tá? Vamos supor que eu tenha escolhido aqui invadir o barco. Tá? E o meu oponente que está jogando com a fragata queira continuar atirando. Mesma coisa, a gente vai fazer um teste de manobra. Então ele atirou aqui, não conseguiu nada. Eu vou fazer um teste aqui de manobra. Eu consegui.
Então agora a gente vai fazer um combate de tripulação. Então minha tripulação é 2 de liderança e o dele é 2. Então a gente vai combater. Eu rolo aqui, ó, não consegui. Ele rola aqui, não conseguiu. Aí a gente vai novamente fazer a marinharia. Então a marinharia do meu é 3, passei. A dele não passou, novamente. Vou fazer a invasão. Ele tinha escolhido atirar, ele errou, ele não passou. Então eu que escolho o que eu vou fazer. Novamente minha liderança aqui, errei. E ele acertou os dois. Como ele acertou os dois, ele tira aqui a minha tripulação. Quando eu perco tripulação, eu sou invadido. Isso quer dizer que meu capitão morre. Beleza? Se eu tivesse passado e ganhado aqui a tripulação, eu teria invadido o barco. E olha que legal. Além de eu ganhar o ponto por ter ganho da fragata, eu ainda ganharia essa fragata para mim. Poderia descartar o meu barco e ganhar essa fragata aqui, que aí eu substituiria por uma fragata da minha cor. Então, olha que legal o que eu posso fazer combatendo os NPCs. O combate contra um outro jogador ocorre da mesma forma, tá? Só que aí você vai fazer as ações de acordo com o seu jogador. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui, canhões 1, tripulação 2, o mastro aqui 3, 1 e 1. Então vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu esteja aqui combatendo o outro jogador. Então vou começar com o verde, tá? Então combate, os dois primeiro tem que atirar. Primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa navegação. Beleza? Então vamos lá, ó. O meu cara aqui, a marinharia dele é 3 e a do outro é 3. Mas note, o barco dele é 4 de manobra e o meu é 2. Então eu vou rolar 3 dados e porque a manobra dele é maior que a minha, ele vai rolar 4. Isso é uma coisa que causa muita confusão, galera. Então eu vou começar aqui com o mercante com 3, acertei 2 e ele vai rolar 4, acertou 2. No caso de empate, tá? Sempre é dado para quem está Como é a primeira ação do jogo, tá? Todo mundo escolheu atirar. Então vamos supor ali que teria ganho, ele escolhe atirar e o outro que escolhe atirar novamente. Então, mesma coisa. O verde rola 3 dados, acertou 1, e o azul rola 4 dados, não acertou nenhum. Então, quem ganhou ali a ação de marinharia foi o Michael. E o que o Michael vai fazer? Ele vai pegar e vai atirar com todos os canhões dele, que é um só. Tá? Ele vai rolar um dado pro canhão dele e ele vai escolher o acerto, galera. Olha lá. Então ele tem aqui um acerto, ele vai escolher aonde que ele quer. Então, por exemplo, ele quer no casco, ele quer afundar o navio pirata. Ou, melhor, se ele tiver uma arminha ali, ó, ele pode também modificar o local se não tiver saído da caveirinha, tá? Ou lembra que eu tinha falado das arminhas aqui anteriormente. Então vamos lá. A primeira ação foi essa, o outro não acertou nenhum canhão. Então é isso. Vamos lá. Eles vão fazer novamente. O Michael escolhe novamente atirar e o Alexander abordar. Então o Michael vai rolar 3. Ixi, agora o Michael se deu mal, não acertou nada. E o Alexander acertou todos até. Então eles vão agora, em vez de atirar, eles vão fazer um combate de invasão. Então, mesma coisa agora, influência. O Michael tem 3 de influência, acerta 2 de tripulação, e o Alexander tem 2 de influência, não acerta nenhum. Quem se deu mal foi o Alexander, que escolheu isso, perdeu toda a tripulação, perdeu o navio novamente. Então note que assim, a dinâmica é sempre essa. Eles sempre vão fazer o teste de marinharia dos dois, ok?
fez o teste de marinharia, compara o valor dos barcos. Como o pirata ele tem aqui mais de 2 de diferença de manobra, ele ganha um dado extra, 2 ou mais, tá? E aí, quem ganha na ação de marinharia vai fazer a ação que escolheu, seja combater, seja invadir ou fugir, tá? Se no caso ali quem ganhou fosse fugir, teria fugido daquele combate e aí não teria mais batalha, tá? Pode ser uma ação possível caso você esteja perdendo, você pode tentar fazer isso, beleza? Então é isso. Basicamente, o combate tanto do NPC quanto dos jogadores é esse. Ele parece ser um pouquinho complicado, mas é só fazer a comparação. É sempre marinharia e comparar ali a parte de baixo. E aí é os acertos do dado. Quem ganhou ali vai rolar. Se fosse o canhão, vai estourar todos os canhões. E quem errou vai só rolar o canhão para ver os acertos que ele tem. Tá bom? Então é sempre assim. É o mais complicado, eu acho, que é sempre o canhão, porque a pessoa às vezes esquece que não são os acertos. Ele vai rolar os dados para saber quantos danos ele vai dar. Vamos supor que ele tivesse 2 canhões, ele ia rolar 2 dados só para saber onde ele está. E quem perdeu ia rolar ali o seu canhão para saber se ele conseguiria acertar pelo menos algum, né? Aí ele teria que tirar a caveirinha no canhão para poder acertar. Beleza? Então basicamente é isso. A gente pode combater também um mercante, que é outra forma de ganhar o ponto, tá? Como é que eu combato um mercante? Vou pegar aqui o piratinha agora para fazer esse exemplo. Vamos supor que ele esteja aqui no Mar do Caribe, ele quer encontrar esse cara, ele vai fazer um teste de scout, que é o teste de observação. A observação do Alexander, deixa eu tirar aqui o Michael daqui. A observação do Alexander aqui é 3, então ele vai pegar 3 dados, vai rolar. Como ele acertou, ele vai revelar aqui, ó. É espanhol. Se ele tivesse num porto, galera, vamos supor, se ele tivesse aqui, ó, no mar com porto, ele poderia rolar aqui, ó, escolher entre a Holanda ou o Porto, que é a França, tá? Vamos supor que ele tenha pego aqui a Holanda, tá? Mas como ele é francês, ele não vai querer treta com a França. Então ele ganha, a partir de agora, independente do sucesso, uma ficha de recompensa da Holanda, que é quem ele está atacando, tá? E beleza. Então ele está ali com a ficha de recompensa da Holanda e desta forma ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai revelar 3 cartas, só que agora a gente vai olhar para a parte de baixo dessa carta. A gente não vai mais olhar aqui, deixa eu pôr aqui, ó. A gente não vai mais olhar aqui para a demanda, a gente vai olhar para a parte de baixo. Então aqui ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com mais 2 pontos, ele consegue um ponto de glória, tá? Se ele fizer 12 aqui, ele consegue um ponto de glória. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um teste da marinharia, que a gente já está acostumado, que é aquele que ele tem ali no timãozinho dele. Então ele vai rolar 3 dados. Aqui, ó, ele não conseguiu. Deixa eu rolar de novo, galera, para dar o acerto, para vocês verem como funciona. Então vamos supor, ó, ele rolou os 3 dados, deu erro. Ele pode trocar as armas especiais, vamos supor que essas armas especiais fossem dele aqui, ó, só para exemplificar. Ele pode trocar armas especiais para transformar em acerto, tá? Então vamos supor que ele gaste 3 armas para fazer 3 acertos. E aí, ele pode fazer o que com esses acertos aqui? Ele pode comprar uma nova carta. Show. Ele pode trocar uma carta para levar um dano a menos, vamos supor. Tá? Ou ele pode retirar uma carta. Tá? Então é sempre essas ações. Ele pode usar aqueles acertos que ele vai abrir para comprar, trocar ou tirar uma carta de jogo que está ali prejudicando ele. Se, por exemplo, ele tiver aqui esse barquinho de escapar maior do que a sua manobrabilidade,
eles conseguem escapar, tá? Empatar ou ser maior. Então, se ele tivesse aqui 4 barquinhos, ele estaria fugindo. Como eu troquei 3, galera, então, ó, vou pegar mais um e vou pegar mais um. Só para vocês verem como é que fica a dinâmica do negócio. Então, aqui, eu tive um dano no casco, um dano no canhão. Aqui zerou, né? Um dano no mastro e um dano na carga. Como eu perdi a carga, eu não posso carregar nada daqui. Se eu tivesse a carga aqui, ainda uma carga, eu poderia levar pelo menos uma das demandas aqui que eu capturei naquele barco. Mas como eu perdi aqui toda a carga, eu não consigo. Mas o dinheiro eu consigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu ganharia 18 de dinheiro, tá? E ainda ganharia um ponto de vitória por ter vencido ali uma batalha contra um mercante, um NPC. Quando todos os espaços de mercantes tiverem sido ocupados, a gente reembaralha e redistribui no mapa. Antes disso, aquele espaço que foi combatido fica vazio. Então, bem interessante, né, galera? Essa parte aí de você combater um NPC mercante para ganhar pontos de vitória. É uma forma de fazer bastante dinheiro. Enquanto o mercante ele vai tentar vender as demandas, o pirata vai tentar roubar não só as demandas, mas fazer dinheiro destruindo outros mercantes que estão ali, NPCs, ou mesmo outros companheiros que estão ali na mesa jogando. Detalhe, agora que eu estou todo quebrado, eu tenho que ter a ideia de que eu vou ter que ir para um porto, fazer aquelas ações de porto para tentar me recuperar, gastar o dinheiro, inclusive, para recuperar, para comprar um navio melhor. Então a ideia é sempre essa, você está sempre ficando mais forte para ter mais ações de sucesso no jogo, beleza? Bom, já que eu falei do combate, né, a gente pode acumular aqui essas bandeirinhas de procurado. Conforme eu vou combatendo outras nacionalidades, eu vou acumulando bandeirinhas. Essas bandeirinhas elas ficam no mesmo nível, porém quando eu combato outro inglês, eu ponho uma bandeirinha em inglês para cima. Se eu combater um francês, ou um espanhol, melhor dizendo, ó, eu ponho ali. E aí aquele navio daquela nacionalidade vai começar a me perseguir. Então vamos supor que eu tinha um navio inglês aqui, ó. Qual que é a ação dele agora? É me perseguir. Se ele tiver adjacente na ação do navio, que eu já vou mostrar para vocês, ele vai na minha direção. Se ele estiver longe, ele vai seguir a direção comum. Então sempre agora eu vou ter que tomar cuidado com as bandeirinhas. Em compensação, o mercante, ele sempre é perseguido pelos piratas, tá? Então o pirata ele sempre persegue o mercante e os nacionalidades sempre perseguem o pirata. Só tem uma condição no jogo em que os navios de nacionalidade perseguem tanto o mercante quanto o pirata, que é quando sai um evento de guerra, que eu vou mostrar para vocês agora, que é esse aqui, ó. Guerra e paz. Tá? Então o que é guerra e paz? Vou pegar 4 bandeirinhas do jogo, vou embaralhar, sortear 2 e agora aquelas 2 nações estão em guerra. Então aqui a Inglaterra e a França. O que quer dizer isso? Que os barcos ingleses vão perseguir o Alexander Villon porque ele é francês. Ah, mas ele não tem nada contra a Inglaterra. Não importa. O fato dele ser francês, a nação dele está em guerra e agora também ele não pode entrar nos portos ingleses porque a França, da nacionalidade dele, tá, não permite. Mas tem uma coisa, lembra que eu falei? O Alexander aqui, ele pode fazer influência. Então se ele fizer o poder dele ali, ele até pode entrar. Estou dando só o exemplo genérico, né, geral do jogo. Tá? Que tem muitas características que você tem que prestar atenção para tirar proveito delas. Uma delas é saber como o seu capitão age no jogo, tá? Isso é muito importante. Note que também na carta aqui Guerra e Paz tem outra coisa, ó. Fala que os NPCs vão se mover. Então vamos supor, o barquinho pirata tá aqui, ó, ele vai se mover para o sul. Então você vai pegar aqui, vai trazer para o sul, tem a marcação aqui do S.
O holandês, se eu tiver em jogo, eu não tenho, não anda. E o francês, também que não está em jogo, também não anda. Se esse francês estivesse em jogo aqui, vamos supor, ele ia para o oeste. O oeste é para lá, ele não consegue ir para lá, então ele vai fazer o movimento em sentido horário. A única coisa que modifica esse movimento é se eu estiver sendo procurado, porque aí se eu estiver adjacente, vamos supor, eu estou adjacente aqui ao inglês. Vamos supor que o inglês aqui, ó, tá mandando ir para o sul. De qualquer maneira, ele não vai para o sul porque ele está procurando a mim, então ele vai vir para cima de mim. A mesma coisa o pirata. Se ele tiver aqui possibilidade de ir para a região de um mercante, tá? Ele vai para o mercante em vez de seguir as orientações da carta. Ok? É o único modo dele se manobrarem diferente. E aí o processo é o mesmo. O barco, uma pessoa assume o barco, faz um scout de acordo com a característica do barco e aí vai fazer lá a batalha junto com você, ok? Então bem legal isso aí. Que mais que a gente tem neste jogo de interessante para a gente fazer? Se eu pegar um combate contra esse NPC aqui, que é um navio de guerra, por exemplo, tá? E eu vencer, eu posso pegar 3 cartas de carga e uma quantidade de ouro igual ao valor da pilhagem dessas cartas, tá? E aleatoriamente eu posso descartar uma carta de carga por cada hit que o navio de guerra levou na sua carga. Ou seja, cada dano que eu der nele, eu perco. Então os bens restantes são seus e se eu dei muito dano no navio, eu não pego quase nada, tá? Os piratas NPCs, tá? Eles te dão 5 de ouro por derrotar um sloop ou 15 de ouro por derrotar uma fragata. Ou seja, por você estar derrotando um pirata, você ganha uma recompensa, tá? Uma recompensa em dinheiro das nações. Agora, se eu for pirata, né? Aí fica complicado eu querer ganhar recompensa das nações. Então, basicamente, as regras são essas. Detalhe, galera, toda vez que eu consigo glória, eu ganho mais carta de glória para minha mão, tá? Então, sempre vou acumulando cartas de glória até um máximo de 5. Não posso ter mais que 5 acumuladas para eu agariar de acordo com o que eu avanço. Beleza? Galera, agora eu deixei aqui o mapa mais limpo para vocês poderem ver o que cada nação, tá, de cada local ainda dá como uma forma de você traçar a sua estratégia, tá? Então, cada nação também tem uma ação especial do local que você pode utilizar. Então, eu vou começar aqui, ó, por essa nação, Basse-Terre, que os navios da Marinha Francesa podem rolar novamente sua jogada espiar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um pirata como o Alexander, que eu estava falando para vocês, que é francês. Então aqui eu posso rolar o Scout. O meu Scout é 3, então vamos supor que eu tenha errado, eu posso rolar uma segunda vez para aí sim acertar e poder fazer a abordagem ali naquele local, tá bom? Contra um mercante. Então isso é bem legal que os franceses neste local podem fazer 2 ações aí de espiar, tá? Podem rerolar o espiar. Segunda nação é Bridgeton. A ração de Bridgeton, fragatas, galeões e man-of-wars levam 1 dano no casco quando entram no porto, a menos que tenham sucesso em navegação. Então, pessoal, o que acontece aqui? Nesse caso, se você tiver um barco maior, é como se essa região tivesse corais, né? Tivesse recifes. Aí você tem que fazer um teste de navegação para poder entrar lá, senão você leva um dano no casco. Tá? Então é uma região bem legal para, se você for pequeno, para também uma procura de um NPC ir lá e ele levar esse dano no casco para também facilitar para você. Tá? Então é bem legal isso, pois os barcos grandes aqui acabam levando um dano adicional quando entram na região. O próximo porto que a gente vai ver aqui é o de Caracas. Então Caracas está aqui.
Então, seguindo a ordem, Caracas, eu puxo 8 cartas de mercadoria do cargo para eu fazer a compra, tá? Então, em vez de 6, eu posso puxar 8 cartas de mercadorias. A Cartagena, que está aqui, eu vou comprar 3 ou mais mercadorias para ganhar uma gratuita. Então, se eu comprar 3, eu ganho uma extra, independente do valor. Então, vamos supor que naquela ação que eu tinha feito lá, que eu peguei 3 tabacos. Deixa eu pegar aqui para exemplificar. Por exemplo, 3 tabacos não. Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que ali eu tinha pego 3 madeiras e tinha ainda banana. Eu pago aqui 1 por cada madeira e ganho a banana. Ou, se eu peguei mercadorias diferentes, tá? Vamos supor aqui, eu tenha pego 3 mercadorias diferentes, não importa. Aqui eu paguei 3, 6, 9 e ganhei ali um cacau que tinha aberto lá extra. Então, esse cacau vem de graça, beleza? Então, é interessante para isso, a Cartagena. Além disso, na caça aos mercantes, o teste espiar não é necessário se você deseja encontrar um mercante naquele local, um mercante espanhol. Então vamos supor aqui, ó, tem uma ficha, eu estou aqui de pirata, eu não preciso rolar o espiar, o scout, tá, galera? Para acertar, apesar de ter acertado. Eu viro a ficha, só que em vez de eu utilizar aqui o ataque contra o inglês, eu vou realizar o ataque contra o espanhol. Então em Cartagena tem esse negócio de você poder fazer essa ação de graça se você quiser atacar um mercante espanhol. Vamos lá. Curaçao, que está aqui do lado. Rumores não custam ouro, tá? Então eu posso fazer o teste ali de rumor. No caso do Alexander é 2, lá no porto, tá? E não paguei nada para poder pegar aquele rumor, beleza? E aqui, galeões e fragatas custam só 30 de dinheiro. O que isso quer dizer? Que se eu for comprar ali, eu posso vender o meu barquinho, tá? Por 5 e ainda comprar a fragata aí por 30 de ouro, no caso 25 se eu vender o meu barquinho. Então é bem interessante fazer a compra da fragata e o galeão nessa região, mas tem um lugar que ainda é melhor. Vamos lá. Havana. Então a Havana está na região aqui do lado esquerdo, superior esquerdo. Jogadores mercantes, não piratas. Então, neste caso aqui, tá? É o caso do Michael, que a gente estava jogando. Então, aqui, ó, em Havana. Jogadores mercantes não piratas podem vender mercadorias em demanda por 7 de ouro. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a demanda ali em Havana é banana, tá? Se eu comprar ali, vamos supor, se eu vender ali 3 bananas, em vez de eu ganhar 6 de ouro por cada banana, né, que seriam 18, na realidade eu vou ganhar 21, porque cada banana vai estar sendo vendida por 7, tá? Então, a demanda daquele lugar ali faz eu vender essa mercadoria mais cara, tá? Eles pagam mais pela mercadoria em demanda, mas só mercadores, tá? Piratas não tem esse boi. Além disso, na caça aos mercantes, então voltando aqui para uma ação pirata naquele local, na caça aos mercantes, se você atacar o mercante espanhol, então vamos supor aqui, ó, ataquei um mercante espanhol, puxe uma 4ª carta e mantenha se ela tiver o ícone de dano. Então, tô lá fazendo combate contra o espanhol. Então, 1, 2, 3. E aí eu puxo uma 4ª. E mantenho ela se ela tiver dano. Se não tiver dano, eu posso descartar. Tá bom? Então, isso é interessante. Porque apesar de me dar mais chances, olha, eu vou ter bastante dano no meu navio. Então, essa também é uma opção. Eu não preciso achar o mercante espanhol, basta eu falar que estou fazendo contra a nação espanhola. Outro local que eu posso fazer
utilizar aí o poder da região é Nassau, onde Nassau que está aqui em cima, onde o preço para comprar ou vender mercadorias são de 2 de ouro, tá? Então olha só, é bem mais baratinhas as mercadorias lá. E ali naquele local também, navios da marinha devem jogar e espiar 2 vezes para ter sucesso em ambas as jogadas para encontrar o jogador. Então vamos supor que o nosso querido aqui Alexander esteja sendo procurado pela Marinha Espanhola e a Marinha Espanhola chega lá. Então a gente vai rolar a Marinha Espanhola 2 vezes. Então vamos lá. Navio naval espanhol, ele vai fazer um scout de 3, ele acertou, mas naquela região eu tenho que rolar, desculpa, é aqui, ó, Nassau. Então vamos supor que lá em Nassau eu tenha sido abordado pelo navio espanhol, então ele vai fazer o primeiro scout, ele acertou, só que ele não me acha de primeiro, ele tem que fazer outro, aí sim ele vai conseguir me atacar se ele acertar, beleza? Então, essa é a questão ali de Nassau para você utilizar esta habilidade do local. Old Providence, tá? Então, Old Providence, que está na região aqui de baixo, no canto esquerdo inferior. Jogadores que possuem recompensa espanhola podem comprar armas especiais por apenas 1 de ouro. Então, em vez de você pagar 3, você paga só 1 pelas armas especiais ali, tá? E você pode obter reparo gratuito. Então, você pode reparar gratuitamente. Então, é bem interessante ali, ó, porque você não paga para reparar seu barco. De repente, você está bem danificado, você vai ali, você não paga nada por isso, não gasta dinheiro. Bem interessante. Petit Goave. Piratas não podem recrutar lá em Petit Goave, aqui no meio, ó. Eles não podem recrutar, reparar e também não podem reparar, tá? Já os mercadores, que não são piratas, podem recrutar e reparar sem custo algum, tá? Então, de repente, o mercador foi atacado, conseguiu fugir, ele pode vir para cá para o porto e reparar e recrutar novamente sua tripulação. Bem interessante, tá? Esse poderzinho dali. Vamos lá, o próximo é Port Royal. Então, Port Royal está aqui do lado esquerdo. Os piratas podem recrutar sem custo algum. Então, legal. Pode fazer a melhoria de tripulação. E os piratas com recompensa inglesa. Tá? Notem que aqui é um porto inglês. Tá? Podem entrar em Port Royal depois de pagar 2 de ouros. Ou tendo sucesso na influência. Então, primeiro ele rola a influência dele. Vamos supor que ele esteja sendo procurado pela Marinha Inglesa. Então, vou pôr ali a bandeirinha para exemplificar. Ele está sendo procurado aqui pela Marinha Inglesa. Ele vai lá em Port Royal. Primeiro ele vai rolar a influência dele. A influência dele é 2. Ele não conseguiu. Então ele pega 2 de ouro ali e paga os 2 de ouro para poder entrar no porto. De boa, hein? Então esse porto inglês ele conseguiria entrar. Que mais, gente? San Juan. San Juan, que está aqui, ó. San Juan, na caça aos mercantes, eu ganho 3 de ouro na pilhagem no valor total quando atacar um mercante espanhol, hein? Então, além das cartas que eu vou ganhar ali de pontuação, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor que eu só tenha ganho isso, né? Eu ganho mais 3 de ouro por estar atacando um espanhol lá em San Juan. Então, é outra forma também de aproveitar para ganhar dinheiro nessa região, desde que eu faça o ataque contra a Espanha. San Domingo está aqui do lado esquerdo de San Juan. Quando eu comprar as mercadorias, eu posso pagar 1 de ouro uma vez para puxar todas as 6 cartas de mercadorias de cargo novamente. Então, de repente, aquelas 6 cartas não me interessaram, eu posso pegar
pagar um de ouro e comprar novas 6 cartas e dessa forma fazer a compra das mercadorias que me interessam mais, tá? Então, o poder de São Domingo é esse. São John tá aqui do lado direito alto. As modificações do navio custam 1 de ouro apenas. E eu posso transferir as modificações do meu navio velho para um navio novo. Lembra que eu falei que uma vantagem de você comprar um navio não seria tão grande aqui, mas seria melhor em São John justamente por isso. Porque todas as melhorias que eu tiver aqui, ó, eu posso passar para o meu novo navio nesta região. Então venderia o meu barquinho menor, compraria o barquinho maior e pegaria todas as melhorias do meu sloop e passaria ali para minha fragata, no caso, tá? Ou, se eu não quiser, eu posso fazer essa ação aqui, pois custa mais barato, custa só 30, e dessa forma eu vendo também, antes de mais nada, eu vendo ali as minhas melhorias para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro para não perder tudo, né? Então é uma outra opção. O que mais, galera? São Martin, que era ali a região do Michael, né? Então o Michael ali em São Martin diz o seguinte: entregador de ouro, esconda seu ouro aqui, coloque no baú por uma taxa de 5 de ouro. Então assim, em São Martin eu posso depositar ouro independente se o meu porto natal é aquele ou não, desde que eu pague 5 de ouro. Então vamos supor que eu esteja lá com 30 moedas de ouro. Tá muito arriscado eu andar com esse ouro, porque as outras pessoas vão querer me abordar para pegar esse ouro de mim. Então o que eu faço? Eu vou lá em São Martin, perco lá os 5 e os outros 25 eu ponho lá no baúzinho, como se fosse minha cidade natal. Como se eu estivesse pagando o correio, né? O entregador mesmo. Tá? Além disso, eu posso puxar 7 cartas de mercadorias de carga e 8 se eu for holandês. Então é um poder muito parecido com o de Caracas. Tá? Se eu for holandês, eu puxo 8 cartas. Se eu não for, eu puxo 7. É bem parecido com aqui o de Caracas. E faltam só mais 2 regiões, que é Tortuga, a famosa Tortuga, que é um porto pirata, onde os piratas são invisíveis para todos os navios da marinha francesa, a menos que tenham recompensa francesa, tá bom? Então aqui eles são invisíveis para os franceses, a não ser que ele seja um pirata que tenha atacado a França, né? Então é complicado. Aqui os NPCs piratas nunca espiam por capitães franceses, também tem isso, tá? Então eles nunca vão espiar por capitães franceses. Então se você for francês e estiver nessas águas, tá tudo certo. Como no caso do Alexander, ele pode ficar com o barquinho dele ali tranquilo, que ele não vai ser procurado, tá? Por outras nações ali, porque Tortuga é um porto pirata, então tá mais que protegido. E por último, Trinidad, aqui onde todos os capitães dessa zona de mar são invisíveis para todos os navios da marinha, tá? Então aqui na pontinha em Trinidad ninguém acha a gente também, tá? É muito parecido com Tortuga para os franceses, só que aqui ninguém acha a gente. Então é interessante, às vezes você tá perto, aqui o NPC tá aqui te cercando, você vem para cá, porque mesmo que ele venha para cá, ele não vai te achar. Aí você consegue fugir no outro turno. Beleza? Então, cada jogador sempre vai ter 3 ações de turno, que pode ser, como eu falei, mover, espiar ou fazer ação de porto. Basicamente é isso. Ele pode também combater, espiando, né, os NPCs, os outros jogadores ou mesmo os mercantes. Galera, eu fiquei de falar aqui sobre uma coisa importante, que é a ordem de prioridade. O que é a ordem de prioridade? Quando você vai ser perseguido pelos NPCs. Então vou começar aqui falando a ordem de prioridade de barcos navais. Então o jogador capitão, tá, que tiver uma procura daquela nação, ele vai ser procurado. Quem tiver maior procura, tiver mais alto aqui, tá, vai ser mais perseguido ali no critério de desempate. Jogadores capitães
que tem aí procura de outras nações. Então não é porque eu não sou procurado, que eu não ataquei outras nações, que eu não posso ser procurado pelos NPCs de outras nações. Se eu cruzar com eles, eles vão me procurar, tá bom? E a terceira opção de ordem de prioridade é se estiver em guerra, tá? Capitães e inimigos daquela nacionalidade são procurados também, tá? Então, essas são as ordens de prioridade. Lembrando que ele sempre vai seguir, o NPC sempre vai seguir a carta de evento, que sempre mostra ali a direção, porém, se ele tiver adjacente, ele vai na direção ali do barco que ele está procurando, tá bom? No caso dos navios piratas, eles procuram barcos mercantes, que não são piratas, com ouro a bordo, ou com carga a bordo, em segundo lugar, ou sem ouro e sem carga, ou seja, ele sempre vai procurar. Então, assim, a gente só põe essas ordens de prioridade no caso de empate, porque de repente você tem ali 2 mercantes diferentes naquela região. Vamos supor, tá aqui, e aí a fragata pirata tá ali próxima, e aí ela vai escolher, por mais que vire um evento, tá? Que ela teria que ir para leste, ela não vai para leste, ela vai buscar ali um dos dois. E aí ela vai buscar aquele que tem mais ouro, em segundo lugar, aquele que tem mais carga, em terceiro lugar, qualquer um ali que tenha menos coisa, que mesmo que não tenha nada, ele vai atacar um dos dois, tá bom? Então essa é a ordem de prioridade no caso da fragata, para ela poder ir para lá ou ir para cá, porque essa região dá adjacência para as duas, por exemplo, tá? Normalmente cada região dá várias adjacências, mesmo que ela tivesse aqui, ela ia escolher aqui ou aqui, tá? A mesma coisa se dá para os barcos das nações, que ele vai, sempre que ele estiver procurando aquele capitão, ele vai atrás. Se ele tiver uma procura de qualquer nacionalidade, mesmo que não seja a daquele barco que está em jogo, ele vai atrás, tá? Ou se estiver em guerra, ele vai atrás tanto de capitão pirata quanto de capitão mercante, pois as nacionalidades estão em guerra, então não importa, não pode navegar na área deles. Beleza, pessoal? E é isso. Então essa parte sobre as localidades. Acho que basicamente, o Merchants e Marauders, essas são as regras básicas, tá? Se você curtiu aí o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se faltou alguma coisa, deixa lá que a gente acrescenta na descrição. E compartilhe com os amigos e fica com a gente. Vem pra joga, pessoal! Valeu!